E aí, pessoal do segundão, tô fazendo aqui uma gravaçãozinha, tá? Uma revisãozinha bem rapidinha para nossa aula, né? Aliás, para nossa prova lá sobre propriedades coligativas que a gente vai ter nessas próximas semanas, né? Acho que na próxima semana a gente vai ter essa prova, então eu tinha prometido para vocês resolver uma questãozinha aqui. Tá aqui a questãozinha, a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos para o que interessa. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, uma revisão bem rápida. 3 questõezinhas, a prova de vocês tem 5 questões. Então, eu vou resolver aqui de uma maneira bem tranquila. Vou explicar para vocês tanto a parte teórica quanto a parte de cálculo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E pode ter certeza, a nossa provinha está super tranquila, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Uma solução aquosa de cloreto de sódio foi preparada e teve suas temperaturas de ebulição e de congelamento. Então vamos lá, temperatura de ebulição e de congelamento, tá? Aqui, ó, temperatura de ebulição e de congelamento determinada sob pressão de 1 atm. Pressão de 1 atm é a nível do mar, não é isso? Ao se interpretarem os resultados obtidos, conclui-se que a solução salina apresenta o quê? Então vamos lá. Letra A, temperatura de ebulição. Esse sinalzinho aqui é de maior, né? Isso, maior do que 100 graus Celsius e temperatura de congelamento menor do que 0 graus Celsius. Letra B, temperatura de ebulição é maior do que 100, temperatura de congelamento menor do que 0. Temperatura de ebulição, letra C, né? É menor do que 100, temperatura de congelamento maior do que 0. Temperatura de ebulição, letra D, menor do que 100, temperatura de congelamento menor do que 0. Letra E, temperatura de ebulição menor do que 100. Temperatura de congelamento igual a 0. Pessoal, para a temperatura de congelamento ser igual a 0, certo? Ó, temperatura de congelamento, tá? Congelamento. Para ela ser igual a 0, a minha solução ela tem que ser pura. O meu solvente, aliás, o meu soluto, ele tem que ser um soluto puro, tá certo? Se o meu soluto ele não é puro, como é que a temperatura de congelamento vai ser igual a 0? Tá? Porque veja só, ele diz assim, uma solução aquosa de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é sal de cozinha, tá certo? Se a solução aquosa de cloreto de sódio, significa que eu tenho água e sal. Então eu não tenho um solvente puro, nem um soluto puro. Desculpa aqui, tá, pessoal? Eu errei aqui, é solvente puro, tá? Solvente. Então eu não tenho um solvente puro, eu tenho uma mistura de água e sal, tá? Ou seja, se a solução ela é uma mistura de água e sal, certamente, preste bastante atenção, certamente a temperatura de ebulição, ela tem que ser maior do que 100 graus Celsius. Por que ela tem que ser maior do que 100 graus Celsius? Ora, quando eu adiciono soluto à minha solução, ao meu solvente puro, tá certo? O que é que vai acontecer? Eu vou aumentar a temperatura de ebulição. Ela vai ferver a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Isso acontece porque, além de aquecer a água, eu preciso aquecer o meu solvente, aliás, o meu soluto. E também tem aquela questão, né? Você dissolveu sal na água, então vai ter algo a mais do que apenas água, tá certo? Então a temperatura vai ser maior do que 100. Então as alternativas que tiver menor do que 100, você já elimina logo. Ó. Por exemplo, essa daqui, ó, você elimina, essa daqui também, essa daqui também. Então a gente fica entre a A e a B como respostas verdadeiras. A única dúvida que vai ter é essa daqui, ó. A temperatura de congelamento ela é menor do que 0 ou a temperatura de congelamento ela é maior do que 0? Pessoal, vejam bem. Se a temperatura de congelamento for maior do que 0, então vamos supor, a água vai ficar sólida a 1 grau Celsius, a 2, enfim, vai ser maior do que 0. Se ela for menor do que 0, então eu vou precisar baixar muito a temperatura, baixar mais ainda a temperatura, para que eu consiga congelar essa água. Vamos lá, lembra da aula que eu falei para vocês que o gelo, lá nos Estados Unidos, a neve, o que é que eles fazem? Eles jogam sal na neve. Por que eles jogam sal? Que é para fazer com que a temperatura de congelamento daquele sal ele abaixe mais ainda. Quando eu jogo sal, eu estou adicionando soluto a um solvente puro. Tá? Então, a temperatura de congelamento ali que está na casa dos 0 graus Celsius, ela vai baixar mais ainda. Então, consequentemente, como a temperatura do ambiente ela não é tão baixa assim, então o que vai provocar é um derretimento daquele gelo, daquela neve. Tá certo? Então, quando eu adiciono sal na água,
ela vai congelar a uma temperatura menor do que zero. Eu preciso diminuir muito a temperatura para ela congelar. Claro que esses valores não são tão gigantescos, mas de todo jeito interfere. Então a temperatura de congelamento ela tem que ser menor do que zero. Então a resposta verdadeira vai ser a letra, vamos lá, ó, letra A. Olha que bacana. Temperatura de ebulição maior do que 100, temperatura de congelamento menor do que zero, tá certo? Então tá aí a primeira questãozinha, muito fácil, muito simples. Já que vocês estão em casa, vocês podem voltar ao vídeo, né, para tirar qualquer dúvida, tá certo? Vamos para a segunda questão, com a questão de cálculo, beleza? Questão de cálculo, vamos lá. Considere, lembrando que esse cálculo aí é de propriedades coligativas, é de pressão osmótica, é a única questão de cálculo que eu vou abordar lá dentro da prova de vocês, tá certo? Então vamos lá. Considere que a concentração do cloreto de sódio na água do mar seja de aproximadamente 0,4 mol por litro. Qual será a pressão que deve ser aplicada para dessalinizar a água do mar a 27 graus Celsius? Desconsidere as outras substâncias envolvidas, dado R igual a 0,082 a litro atm mol Kelvin. Né? Isso aí é a unidade de medida da constante universal dos gases. Pessoal, vamos lá. Já ouviram falar em dessalinizador, não é verdade? O dessalinizador, como é que ele funciona? Ele funciona por um processo chamado osmose reversa. Lembre-se de que quando uma solução ela é bastante concentrada e você coloca, por exemplo, um glóbulo... Lembra que eu falei hoje, né, da questão do glóbulo vermelho. Então essa solução ela é uma solução hipertônica, ou seja, ela é uma solução concentrada, com a concentração muito elevada. Ela vai ter a concentração mais elevada do que o meu glóbulozinho vermelho. Tá? O que é que vai acontecer com esse glóbulozinho vermelho? Olha só. Ele vai desidratar ou ele vai inchar? A solução ela é mais concentrada, preste atenção, do que o meu glóbulo vermelho. O meu glóbulo vermelho tem água dentro dele, né? A minha hemácia, né? Tem água dentro dela. Quando a solução é mais concentrada, é só você lembrar da frase. Nunca esqueça disso, tá? A água gosta de diluir. A água gosta de passar para o meio mais concentrado. Tá certo? Então o que é que vai acontecer com a água que está aqui dentro? Ela vai passar para o meio de cá, que é para poder diluir esse meio. Tá certo? A água gosta de passar para o meio, ela gosta de diluir. Ela vai diluir, ela vai passar para o meio mais concentrado. Sempre a água vai passar para o meio mais concentrado. Ou seja, se a solução é hipertônica, no final de todo o processo, essa minha célula ela vai murchar. É o que acontece, por exemplo, na carne de sol. O pessoal coloca no meio do sol, né, a carne, e coloca sal também nela. Porque o sal ele vai absorver essa água, porque o sal é concentrado, né? Então a água que está dentro da carne vai tender a diluir esse sal. Só que como ela está no meio do sol, o sol evapora a água. Vai fazer com que a água evapore. Tá certo? Então, pessoal, o que vai acontecer é do meu glóbulozinho murchar. Se você colocar o glóbulo vermelho numa solução menos concentrada, deixa eu botar aqui um exemplinho bem... Né, os meus desenhos são muito bem feitos aqui, tá? Estou fazendo meio rápido. Tá? Então vamos botar aqui o glóbulozinho vermelho, a minha hemácia, né? E essa solução aqui, ela é uma solução hipotônica. Hipo é diminuir, né? A palavra hiper lembra a ideia de muito. Hipo lembra a ideia de pouco, né? Então hipotônica é que essa solução ela é menos concentrada. Ela é menos concentrada do que o glóbulozinho vermelho. Se ela é menos concentrada do que o glóbulozinho vermelho, o que é que vai acontecer? A água que está aqui dentro, ela vai querer diluir esse glóbulo vermelho. Então ela vai começar a entrar nele. Vai começar a entrar. Vai entrando nesse glóbulozinho vermelho. Vai entrando. E esse glóbulozinho vai inchar até estourar, meu amigo. Ele vai explodir. Tá? Isso é o que o pessoal chama de pressão alta, né? Tá certo? Quando o cara come muito sal... a tendência é de seu sangue ficar muito concentrado. Tá? Então, consequentemente, vai começar a entrar líquido nas suas células sanguíneas. E isso vai fazer com que muitas delas explodam. Isso é ruim. Tá? Por isso que quando o cara come uma coisa bem salgada, dá logo sede. Né? O seu organismo está dizendo assim, ó, é hora de tomar água. Sabe por quê? Porque a água começou a entrar nas células. Começou a entrar água demais nas células. Tá certo? Como começou a entrar água demais nas células, aliás, começou a sair água das células, começou a sair água das células.
Como começou a sair água das células, é necessário que você reponha essa água. Como é que você repõe? Diminuindo a concentração de líquido no seu organismo. Desculpa, diminuindo a concentração diminuindo a concentração do líquido no seu organismo. E como é que eu faço essa diminuição? Eu tomo água. Quando eu estou tomando água, eu estou dissolvendo mais ainda os meus solutos. Tá certo? Engraçado é que o organismo da pessoa é quem diz isso, né? O cérebro é quem vai nessa tendência aí. Então aqui, pessoal, você vai usar o seguinte, ó, separa os dados bonitinho. Sempre façam isso, fica muito mais fácil de resolver a questão. Você tem aí a concentração de 0,4 mol por litro, né? Aqui, ó, 0,4 mol por litro. Qual será a pressão que deve ser aplicada para dessalinizar a água do mar a 27 graus Celsius, temperatura 27 graus Celsius. Você sabe que tem que transformar para Kelvin, né? Mais 273, isso aqui dá 300 Kelvin, tá? Desconsiderando as outras substâncias envolvidas, o valor do R, 0,082, né, unidades do sistema internacional, eu não vou colocar aqui porque, né, o espaço é curto. E a gente sabe que a formulinha é essa daqui, ó, pressão osmótica vai ser igual a concentração vezes R vezes T. Tá? Isso aqui é uma das equações, né, que essa equação ela pode ser modificada bastante. Eu já mostrei isso para vocês na sala de aula, tá? Então aqui fica como? Pressão osmótica, vou botar nesse espacinho aqui, tá? Vou ver se cabe. Deixa eu fazer assim. Ó, pressão osmótica, deixa eu dar uma consertada aqui. Eu devia ter puxado isso aqui um pouco mais para cima, mas não tem problema. Ó, então vamos lá. Trazer isso para cá. Então vai ficar assim. Pressão osmótica vai ser igual a... Acho que não vai caber, deixa eu ver. Melhor fazer o seguinte aqui. Melhor responder nesse pedacinho. Tá? Porque aqui em cima não vai caber. Aqui cabe. Vai ficar assim. Pressão osmótica vai ser a concentração que é 0,4 vezes R. R nós sabemos que é 0,082. A conta só de vezes. Tá vendo como é fácil? Vezes a temperatura 300. Tá? Então... pressão osmótica vai ser igual a quanto? Vamos ver aqui. 0,4 vezes 0,082 vezes 300. Isso vai dar igual a 9,84 ATMs. Atmosferas, tá certo? Então eu preciso de 9 ATMs para fazer isso. O que a máquina faz? Ela vai bombear 9 ATM de pressão. Fazendo isso, vai dessalinizar a nossa água. Beleza? Ok, vamos para a terceira e última questão. Na terceira e última questão ele diz o seguinte, ó. Na desidratação infantil, aconselha-se, lembrando que é mais uma questão teórica, uma questão sobre isso que eu falei agora há pouco sobre hipertônico e hipotônico, tá? Na desidratação infantil, aconselha-se a administração de soro fisiológico para reequilibrar o organismo. Quando injetado nas veias, esse soro ele deve ser o quê? Vamos lá. O soro fisiológico, pessoal, ele possui uma concentração bem baixa de sais, tá? Ele possui uma concentração de 0,9% de sais minerais, tá certo? Na verdade é 0,89, tá? Mas é bem próximo de sais minerais. Dentro desse soro, o soro que é administrado nas veias, você tem, além do soro, você tem glicose, tá? Aquelas bebidas energéticas não, né? Bebidas isotônicas, eu já respondi a questão para vocês. Ela tem como é que eu posso dizer? Ela vai ter substâncias dentro que vai reequilibrar os sais minerais que você perde ao longo da atividade muscular, né? Já que os músculos precisam de sais minerais para realizar suas atividades, tá certo? Então vamos lá. Na desidratação infantil, aconselha-se a administrar soro fisiológico para reequilibrar o organismo. Quando injetado nas veias, esse soro deve ser o quê? Letra A, isotônico em relação ao sangue. Letra B, hipertônico em relação ao sangue. Vamos lá, se for hipertônico, o que é que vai acontecer com as células do sangue? Elas vão murchar, né? Porque hiper quer dizer que a solução é mais concentrada. Então vai começar a sair água dos glóbulos, né, do sangue, das hermáceas. É hipertônico em relação ao sangue. Tem duas alternativas aí igual. Não, hipotônico, né? A letra C, hipotônico. Se for hipotônico, o que é que vai acontecer com as
Célulazinhas do sangue. Ora, as célulazinhas do sangue, né, tem uma concentração mais elevada do que a solução, então vai começar a entrar água nas células, a célula vai explodir. Tá? Aí diz aí, ter pressão osmótica maior do que a do sangue, ter pressão osmótica menor do que a do sangue. Então essas duas alternativas aí estão totalmente fora de contexto, né? A resposta verdadeira, claro que tem que ser a letra A, né? Esse soro ele tem que ter uma concentração muito próxima à do sangue. Ela não vai ter a concentração exatamente igual, mas vai ter muito, mas muito próxima mesmo, tá? Por quê? Que é para evitar que haja destruição das células, tá certo? Isso eu já expliquei para vocês na outra questão, ok? Então eu vou fechar aqui nossa aula. Gostaria de agradecer vocês por assistirem, né? Dar um pouquinho de trabalho produzir isso, até porque meu computador ele não é lá essas coisas todas. Eu vou precisar de um computador melhor depois, tá? Para gravar dessa forma como vocês estão vendo. Mas assistam e qualquer coisa amanhã na escola a gente conversa, beleza? Um abraço para todo mundo, valeu!